meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar com vocês aqui no curso Sejures. Bem, hoje para iniciarmos aqui o estudo para o concurso do TJ do Rio de Janeiro, um bom concurso, um ótimo concurso aí para quem quer entrar nessa carreira, nessa área de tribunais, um concurso que quando é realizado chama muita gente. Então, novamente é um prazer estar com vocês. A gente vai estar apresentando aqui, esmiuçando, detalhando cada ponto da matéria dentro do direito constitucional aqui a partir de agora. Então, conto com você. Vem comigo. Olha só. Bem, meu nome é Fábio Ramos, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos e hoje nós vamos iniciar aqui o curso de Direito Constitucional para o TJ do Rio de Janeiro. E eu estou com você até a tua aprovação. É importante que você saiba que o nosso trabalho ele começa em casa, né? Continua aqui no estúdio e depois ainda termina em casa novamente, porque a gente nunca para, sempre aí contigo, sempre disposto ali a tirar dúvidas, a estar com você a todo momento. Eu sempre falo, estou contigo até a posse, estamos juntos aí até a posse. Tenho certeza que o teu nome vai aparecer depois naquela lista de aprovados do TJ. E vou fazer de tudo aqui para você gabaritar. Sempre falo o seguinte, quando a gente começa a estudar para concurso, não basta você saber o conteúdo. É preciso saber fazer questões, é preciso ter uma estratégia. Então a ideia é essa. A minha parte de direito constitucional ela será passada de forma clara, objetiva, dinâmica. Falando um pouco da banca, vendo o que você precisa e te direcionando para você gabaritar a prova. Aluno meu, não admito, tem que gabaritar. Então é esse espírito que você tem que ter. O espírito de que você vai gabaritar não só direito constitucional, tudo. Esse tipo de prova, se você erra uma questão, 1000 passa na tua frente. Que isso, Fábio? Se você erra uma questão, pode ter certeza, já tive exemplo em sala de aula. Muitos vão passar na tua frente. Então, o espírito é de que você vai gabaritar. Esse é o nosso espírito. E eu tô com você. Por isso, olha aqui, minha fanpage. Vai lá, dê uma curtida, tire suas dúvidas, mande suas dúvidas aqui também para o site, a minha fanpage. Será um prazer estar com você aí até a tua aprovação. E para a gente dar início aqui a essa parte do direito constitucional, nós vamos analisar um pouquinho o edital do programa. Nós sabemos que, a princípio, a tua banca é a banca FCC, Fundação Carlos Chagas, conhecida também como Fundação Copia e Cola, não é? Geralmente a FCC ela trabalha com a literalidade. Sim, mas, Fábio, a gente vai trabalhar só a literalidade? Claro que não, isso aí você poderia ficar fazendo em casa, né? Lendo o dispositivo. Mas o primeiro momento é esse, é trabalhar a literalidade e depois ver a parte da doutrina, jurisprudência. É claro que nós vamos não somente ficar aqui dentro da literalidade. Eu vou trabalhar com vocês em cima de 4 pilares. Primeiro é a literalidade, depois a doutrina, depois a jurisprudência e, por último, te direcionando aí para resolver as questões da FCC. Sempre te dando ali um direcionamento. Porque, como eu falei, não basta saber o conteúdo. É preciso ter estratégias, é preciso conhecer a banca. Só assim você vai gabaritar as questões. Só assim você vai identificar o que o examinador está querendo. Então, olha o nosso conteúdo programático. Bem, o nosso conteúdo programático começa aí, né, ele traz a Constituição da República Federativa do Brasil, né, no geral, e aí o conteúdo em si começa aqui no item 2. Ele vai começar pela parte dos direitos fundamentais. Vai colocar ali a parte do título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, e no caso paratécnico do TJ, vai até o artigo 12, até o artigo 13, que fala de nacionalidade. Então nós vamos ali ter a parte do artigo 5º, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 6º a 11, que fala de direitos sociais, artigo 12 e 13, que fala de nacionalidade. Só esse ponto de direitos fundamentais. Pode ser que caia também direitos políticos. Direitos políticos, Fábio, cai para analista. Beleza. Praticamente, técnica analista, o mesmo programa. Vai mudar pouca coisa, a gente vai ver essa diferença daqui a pouquinho. Olha aqui o nosso item 3. O nosso
o item 3, vai falar da administração pública, né? Disposições gerais de servidores. Este tema aqui, você vai ver com o professor de administrativo. Embora esteja aqui, né, na Constituição, quem trata desse tema de administração é o professor de administrativo. Repare, o próximo ponto é a parte que fala da organização dos poderes. Você sabe muito bem que o artigo 2º da Constituição fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Quando ele fala poderes da União, a nossa Constituição traz esses 3 poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Só que o edital do TJ, ele só traz a parte do poder judiciário, que está lá no artigo 92 até o artigo 126, já anote isso aí, artigo 92 até o 126. É o poder que a galera fala que é o poder mais difícil. O pessoal tem medo, mas não, é o mais fácil. E vocês vão ver que nós vamos esmiuçar, detalhar essa parte do poder judiciário, diversos macetes, né, diversos direcionamentos, para você memorizar também os dispositivos e acertar. Como a FCC trabalha um pouco de literalidade, é claro que nós vamos frisar nos dispositivos chaves para você não errar e não cair, né, em nenhuma pegadinha. Então, vamos detalhar essa parte do Poder Judiciário pegando os pontos principais. Por último, dentro do edital de técnico, nós vamos encontrar aqui as funções essenciais à Justiça, né? Ali, a parte do Ministério Público, a Advocacia Pública, da Defensoria Pública também, e também da Advocacia Privada, que aparece lá na parte das funções essenciais de Justiça. Aqui, também, geralmente, em provas de técnica analista, mesmo em até outras bancas, aparece a literalidade desse dispositivo. E eu posso, com clareza, falar para você que 90% das questões envolvendo as funções essenciais de Justiça, ele vai trabalhar a parte do Ministério Público. Desde já, então, já vá pegando ali e lendo a parte do artigo 127 até o artigo 131, 130A, por aí, porque você já vai memorizando e entrando ali, como posso falar, já vai, né, entrando no clima desse estudo. Esse é o conteúdo de técnico, muito fácil, muito fácil. Fábio, o conteúdo de analista? O conteúdo de analista praticamente é a mesma coisa. Vai envolver toda a parte ali dos direitos fundamentais, envolve toda essa parte, só que além de nacionalidade, ele vai colocar o quê? Direitos políticos. Olha lá, direitos políticos. Então, toda a parte de direitos fundamentais, o título 2 da Constituição, estará presente aqui no edital de analista. Mas, além disso, ele vai trabalhar a parte de organização do Estado. A parte de organização do Estado vai falar ali da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, né? Também a parte dos territórios. Isso é muito, muito importante. E também a parte da intervenção. Bem, está lá no artigo 18 até o artigo 34 da nossa Constituição, né? 36, por aí. É importante esse ponto e também cai de vez em quando para analista, então, ele gosta desse ponto. Nesse pontozinho de organização do Estado, nós vamos perceber que lá tem para mais de 90 e poucos incisos dentro das competências, mais parágrafos, dá um total de cento e poucas normas. Fábio, caraca, eu vou ter que ler isso tudo, vou ter que memorizar? É complicado, eu sei que é. E tem como você memorizar tudo? Sim, mas aí você só vai ficar estudando isso. Então a gente tem técnicas para você acertar a questão, porque às vezes não precisa você saber tudo, eu falo isso. Você tem que ter estratégia, não precisa saber tudo. Você tem que saber identificar o que o examinador quer. E às vezes, por eliminação, você consegue chegar à resposta. E o meu papel é esse. É fazer você acertar, mesmo não sabendo tudo. Mas você vai acertar a questão. Porque o objetivo é acertar a questão. Se você quisesse aprender direito, você iria para a faculdade. Quando eu quero uma formação, quero me formar em determinada área, você vai à faculdade. Aí sim, você vai aprender. Agora não, aqui... você quer ser direcionado para acertar as questões, e é isso que vai acontecer. Além desse ponto aqui de organização, nós vamos encontrar uma parte comum para técnico também, que é a parte da administração pública, vista em direito administrativo, e a parte ali do poder judiciário e funções essenciais de justiça, como nós já vimos. Bem, essa parte, então, é muito tranquila. E aí, Fábio, qual a diferença? Por que eu coloquei técnica analista para a gente analisar? Porque a maioria das vezes, os candidatos, eles acabam fazendo o concurso para técnico e analista.
Faz os dois. Olha que legal. Então, se você for estudar para analista, você só vai estudar um ponto a mais, a parte de organização do Estado e direitos políticos. Só isso. Só isso. O que muda aqui para de técnico para analista. Só isso aí, Fábio? Sim, muito fácil. Então, desde já, vá pegando esses pontos e se familiarizando ali com a leitura, dê uma lidinha, já vai pegando a tua Constituição, é importante que você tenha um material atualizado. Eu sempre digo o seguinte, o cara tem que ter um material atualizado, não é qualquer material, e materiais de questões também. Então, teoria, questões, isso é muito importante para que você gabarite. Visto isso aqui, vendo aqui o nosso conteúdo, a gente entra, sim, na matéria de Direito Constitucional, porque essa é a nossa matéria, é o que eu trago para vocês aqui, o estudo do Direito Constitucional. Como vocês viram, o edital ele já fala diretamente do artigo 5º, dos direitos fundamentais. Então nós vamos lá direto ao artigo 5º? Claro que não. É preciso aqui uma base. Então, nas minhas aulas, eu te dou um direcionamento. Então a gente vai aqui fazer uma pequena base. Antes de entrarmos ali e atacarmos a Constituição Federal, lá propriamente dito no nosso artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, nós vamos ver um pouco aqui do estudo do direito constitucional. Vamos aqui introduzir esse estudo do direito constitucional para que você entenda um pouco melhor depois e não falte nada lá na frente em nenhuma questão. Então, Fábio, o que é direito constitucional? A definição de direito constitucional que eu trouxe para vocês é a definição aqui de José Afonso da Silva. Ele fala o seguinte, olha lá, ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Como esses princípios e normas fundamentais do Estado compõem o conteúdo das Constituições, direito constitucional objetivo, pode-se afirmar que o direito constitucional é a ciência normativa das Constituições. A definição de José Afonso da Silva. Tem várias definições de Adila Amigos Bulos, Alexandre de Moraes, entre outras definições de diversos autores. Só que essas definições vão cair na prova? Não. Costumo dizer que o estudo de direito constitucional é o estudo da nossa Constituição, o estudo da Constituição Federal, é o estudo da nossa Carta Maior, da nossa lei maior, da nossa Egrégia Carta, a lei fundamental que vai reger o nosso Estado, que vai estruturar, que vai trazer os elementos essenciais do nosso Estado. Esse é o estudo do direito constitucional. Mas, Fábio, então calma aí. Direito constitucional, ele pode ser visto como um ramo do direito público. Sim, é um ramo do direito público que vai estudar a Constituição de um Estado. Porque nós temos também os direitos, o direito privado. Aqui, no direito constitucional, nós vamos estudar esse ramo do direito público. Mas antes de você entrar, da gente entrar nesse dispositivo, na nossa Constituição, a gente precisa saber, Fábio, tudo bem, o direito constitucional, ele vai estudar a Constituição, mas a Constituição de um Estado. Então, o que é o Estado? O Estado é ali uma sociedade, é uma sociedade politicamente organizada formada por 4 elementos. Eu coloquei para você. Então, preste muita atenção. Olha aqui, vem comigo. O Estado, ele é formado por 4 elementos. Então, o Estado, ele é formado por 4 elementos. O elemento humano, o elemento geográfico, nós vamos aprender, o elemento político e o elemento teleológico. Então, o nosso Estado, o Estado em si, ele é formado por 4 elementos. Elemento humano, que é o povo. Porque é formado por um povo, fixado em um território, tendo um poder soberano e uma finalidade que é alcançar o quê? O bem comum da sociedade. Nós temos aí 4 elementos formando um Estado. O Estado que eu falo aqui não é Estado Rio de Janeiro, São Paulo, é o Estado soberano, é o Estado país, porque nós sabemos que o Brasil hoje é soberano, mas há muito tempo atrás ele não era um Estado, não tinha soberania, era controlado por Portugal, hoje não,
tá? O Estado ele tem o quê? Soberania, ele tem esses 4 elementos. 4 elementos fundamentais aí para a composição do Estado. E cai em prova? Claro que cai. Cai direto. Caiu na prova da Polícia Civil, delegado na de Polícia Civil, essa estrutura. Mas é importante que você saiba. Olha lá, o Estado é a sociedade politicamente organizada, formada por um povo, fixada em um território, com poder soberano e tendo por finalidade o bem comum da sociedade. Povo é o elemento humano do Estado, formado por aqueles que têm um vínculo jurídico-político com o Estado. São os nacionais, são aqueles brasileiros que têm um vínculo político-jurídico com o Estado. Isso nós vamos estudar em nacionalidade. O nacional, ele tem esse vínculo jurídico com o Estado, jurídico-político, tornando ele parte daquele povo, sujeitando a obrigações, a deveres com aquele Estado. Então, o brasileiro, o povo, é o primeiro elemento. Formado aqui, fixado em um território que é o elemento geográfico. É o segundo elemento geográfico, é a área sobre a qual o Estado vai exercer. O terceiro elemento, que é o elemento o quê? Político. Qual é o elemento político? A soberania. Essa soberania poderá ser vista sobre 2 prismas. 2 prismas. A soberania, ela significa o poder político independente e também o quê? Supremo. Independente por quê, Fábio? Olha o que eu coloquei para vocês. Independente porque, no âmbito internacional, não está subordinado a ninguém. No âmbito internacional, não está subordinado a ninguém. É independente. Não está obrigado a fazer o que outro país determina. Um exemplo típico é a extradição. Quando outro país pede a extradição, o Brasil é obrigado a extraditar? Mesmo havendo um tratado internacional, fala que não. Não. Por quê? Porque há uma soberania, um ato de soberania nacional, extradita se quiser. Então, no âmbito internacional não está subordinado a ninguém. Supremo, por quê? Supremo porque internamente possui o poder de império, ou seja, a faculdade de impor a sua vontade através da força, se for necessária ali, independentemente da vontade de quem? Do particular. Por quê? Porque o objetivo do Estado é alcançar o bem comum da sociedade, que é o que? O 4º elemento. Lembra que nós falamos? Olha, formado por 4 elementos. Elemento humano, geográfico, político e teleológico. O 4º elemento é o elemento contemporâneo, é o chamado elemento teleológico. É a finalidade, o bem comum. Para você ter ideia, o próprio texto constitucional, no artigo 3º, ele tem ali normas de programa, normas programáticas. Tá? São elementos estruturantes ali para buscar, né, diretrizes, para buscar ali alcançar metas do Estado. Como por exemplo, construir uma sociedade livre, justa, solidária. Pelo menos está ali. E o Estado ele vai buscar aí esse bem comum da sociedade. Então, já matamos aqui o Estado, já vimos a estrutura do Estado formado por 4 elementos: elemento humano, elemento geográfico, elemento político, que é a soberania, e elemento teleológico. Visto aí o Estado soberano, Fábio, basta ser Estado? Não. O Estado tem que ter o quê? Uma Constituição, uma lei maior, uma egrégia carta que vai estruturar esse Estado. Por quê? A Declaração dos Homens e Cidadão do século XVIII trouxe alguns elementos essenciais a uma Constituição e falou o seguinte, lá também, que não há Constituição sem Estado, nem Estado sem Constituição. Então, um Estado não será reconhecido se não tiver uma Constituição. Logo, não teremos Estado sem Constituição, nem Constituição sem Estado. E aí, se já temos o Estado, agora nós precisamos saber o quê? O que é uma Constituição. E o que é uma Constituição? O que vai definir uma Constituição? A Constituição é a norma fundamental e suprema de um Estado. Fundamental por quê, Fábio? Fundamental porque ela vai estruturar, organizar, trazer os elementos essenciais desse Estado, a formação dos poderes públicos, como eu coloquei para vocês, a limitação dos poderes públicos, os direitos e garantias dos indivíduos, a forma de governo, nós sabemos que a nossa forma de governo é a república, Também os direitos fundamentais em toda a Constituição. É necessária aí a matéria
de suma importância os direitos fundamentais, a separação dos poderes, a repartição de competências, fundamental em um Estado. Então, ele vai trazer toda a estrutura, os elementos essenciais do Estado, por isso é a lei fundamental, porque a partir dela, todas as outras normas vão passar a existir. Então, ela é fundamental para esse Estado. Fundamental e o quê? Suprema. Suprema? Mas suprema por quê? Suprema porque ela está no topo do nosso ordenamento jurídico e só poderá ser modificada por um procedimento especial, solene. Como assim, Fábio? A Constituição, ela também é suprema. Ela está no topo do nosso ordenamento jurídico e só poderá ser modificada por um procedimento especial, um procedimento dificultoso, um procedimento solene. E também é suprema porque vai servir de parâmetro ali para todas as outras normas. Não é à toa, gente, que se uma norma infraconstitucional violar o texto constitucional, essa norma infraconstitucional será declarada o quê? Inconstitucional. Será declarada inconstitucional. Então essa norma, essa lei maior, essa egrégia carta, essa Constituição, ela é suprema. E aqui a gente já consegue identificar uma característica da nossa Constituição. Será que você consegue perceber? Olha lá, a nossa Constituição, ela é rígida. Rígida. Por que, Fábio, ela é rígida? Por conta do seu procedimento especial, do seu procedimento solene, dificultoso, especial. Calma aí, eu posso modificar o texto constitucional? O texto constitucional, a letrinha da Constituição poderá ser modificada, Fábio? Claro que sim, sim. Mas como? A partir aqui de um procedimento especial, de um procedimento ali solene, é a chamada aqui PEC. Uma proposta de emenda à Constituição, ela poderá modificar o texto constitucional e essa proposta, ela vai passar nas duas casas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é composto por Câmara dos Deputados e Senado Federal. Essa proposta vai passar nas duas casas do Congresso e deverá ser aprovada em 2 turnos de votação por 3/5 dos seus membros. 3/5 dos seus membros. É assim. Esse é o procedimento ali de aprovação de uma emenda, diferente do procedimento de uma lei ordinária. Uma lei ordinária, por exemplo, uma proposta de lei ordinária, ela é aprovada por maioria simples, maioria relativa. Nós vamos estudar isso lá na frente, só quero que você entenda esse nosso início aqui, essa parte inicial, para você já entrar no nosso estudo lá na frente, já ter uma maldade, uma sabedoria e identificar alguns pontos, para não te faltar nada e você não errar uma questão de bobeira lá na frente. Então, olha, um projeto de lei ordinária, ele passa também nas duas casas do Congresso, só que não é por 2 turnos. É em um único turno, por maioria o quê? Simples. Maioria simples ou maioria relativa. É muito mais fácil você aprovar uma lei ordinária do que aprovar uma emenda constitucional, sim ou não? Sim. Isso, então, traz uma característica para a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é chamada de rígida. Rígida por quê? Por conta do seu procedimento especial. Por conta do seu procedimento especial, solene para a sua modificação. Então, muito cuidado. Eu gosto de tratar essas partes das classificações das Constituições dentro mesmo do nosso conteúdo. Embora no TJ não envolva esse ponto, mas indiretamente você vai aprendendo. Vai aprendendo. Dentro do conteúdo você vai aprendendo as características da Constituição. Muito mais fácil do que você pegar uma aula. Claro que teremos, sim, né? Dependendo do concurso, a gente tem uma aula específica para ver essa parte de classificações. Mas indiretamente você consegue aprender muito mais fácil essas classificações. E esse é o primeiro ponto que quero que você memorize. É esse procedimento de emenda à Constituição, esse procedimento especial. Passa nas duas casas do Congresso em 2 turnos por 3/5. Perfeito? Olha, então, já temos o Estado, já temos a Constituição,
Já temos a Constituição que vai reger esse Estado, que vai organizar esse Estado. A Constituição do Estado é a lei suprema e fundamental desse Estado. Matamos a Constituição. E agora? O que temos que saber? O que significa o quê? O que é o direito? Bem, o direito é o regramento da conduta estabelecida em normas. Normas jurídicas, cuja imposição é feita por quem? Pelo Estado, para viabilizar a vida em sociedade, limitando aí, né, essa relação entre as pessoas e, né, formalizando essa relação entre as pessoas. Em suma, o direito, ele vai realmente trazer ali, regular essa relação entre as pessoas estabelecida em normas jurídicas. Ó, Fábio, calma aí. Você falou normas jurídicas. Tudo bem, eu falei normas jurídicas. Por quê? Porque existem diversas normas, diversos tipos de normas. Normas paternas, normas maternas, normas empresariais. Mas quais são as normas que vão nos obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa? São aquelas normas o quê? Jurídicas. Tá? Normas jurídicas. Então, aqui são as normas jurídicas, essas que vão aqui nos obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, cuja imposição é feita por quem? Pelo Estado. É o Estado que vai emanar essas normas jurídicas para viabilizar a vida aí em sociedade, regulando as relações entre Estado e sociedade, ou seja, uma relação o quê? Vertical, olha aí. E também regulando as relações entre particulares. A relação o quê? Relações horizontais. Então nós vamos encontrar aqui, ó, importante pra gente, dois tipos de relação. Uma relação vertical, onde o Estado estará em um polo e o particular no outro, e uma relação o quê? Horizontal, onde, né, nos dois polos estarão os particulares. Tudo iniciou ali na relação o quê? Vertical. Nessa relação vertical, né, se inicia aí. Só que hoje os direitos são aplicados também nessa relação o quê? Horizontal. Então nós vamos encontrar esse tipo de relação. E aí, daqui eu posso tirar a primeira questão de prova, olha que legal. Uma vez que é o seguinte, os direitos fundamentais serão aplicados apenas nas relações verticais, certo ou errado? Errado. Apenas nas relações verticais? Não. Relações verticais e também o quê? Horizontais. Verticais e horizontais. Então, muito cuidado com isso. Então, em suma, o direito, ele será estabelecido por normas jurídicas. Essas normas jurídicas são emanadas pelo Estado para ali viabilizar essa vida em sociedade, ou seja, as relações entre Estado e particular e relações também entre particulares. Bem, tem até uma máxima no direito que fala que não há sociedade sem direito, nem direito sem sociedade. Então, o direito, ele faz parte de uma sociedade. Ele vem aí para regular essa conduta entre as pessoas, para as pessoas viverem harmonicamente. Então, visto aqui o direito, vista a Constituição, também o Estado, nós temos aqui o direito atuando em um Estado, né? E esse Estado com uma Constituição, que é essa lei maior que vai estruturar todo o Estado. Agora, nós vamos ver, né, onde essa nossa lei maior se encontrará no nosso ordenamento jurídico. E quando a gente fala em Constituição, é importante que saibamos o seguinte: a nossa Constituição Federal, que será o nosso objeto de estudo, nós vimos que o direito constitucional é o rumo do direito público que vai o quê? Estudar, detalhar, estruturar essa Constituição. A Constituição, no nosso caso, da República Federativa do Brasil de 88, que nasce em 5 de outubro de 1988, promulgada a chamada Constituição Cidadã. Essa Constituição, olha lá, ela é dividida em três partes. A primeira parte é o preâmbulo.
O preâmbulo da Constituição, a preâmbulo, uma coisa que vem antes. É apenas uma apresentação do texto constitucional. Uma apresentação da Constituição. O Constituinte originário traz ali uma apresentação do texto constitucional. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito, com a intenção, aí aquele blá blá blá, né, a utopia, né? Para promover o bem de todos, gerar nação, né, defendendo ali o pluralismo político, os direitos sociais fundamentais, aquela coisa toda, utopia, sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Olha só, viu o que eu falei? Mais uma característica da Constituição. A nossa Constituição é o quê? Promulgada. Diferente daquela Constituição outorgada. A outorgada é imposta. A promulgada tem a participação do povo. E a nossa Constituição, ela é promulgada. Então esse preâmbulo é apenas uma apresentação do Constituinte originário. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, na ação 276, ação direta de constitucionalidade 276, falou que esse preâmbulo não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. E Fábio, calma aí, tem possibilidade de ter Constituição estadual? Claro que sim. O poder constituinte originário, ele cria uma nova Constituição. Mas esse poder constituinte originário, ele traz ali a possibilidade, né, da estrutura do poder constituinte derivado, que vai se dividir em derivado reformador, onde esse derivado reformador poderá modificar o texto constitucional através de emendas ou de revisão constitucional, e derivado que decorrente, que dá a possibilidade dos estados criarem suas próprias constituições estaduais. E aí, essa Constituição estadual, ela deverá trazer a figura do preâmbulo? Não. Não é de reprodução obrigatória, porque, segundo o Supremo, não constitui norma congente, não constitui uma norma central, uma norma de reprodução obrigatória. Essa é a primeira parte da nossa Constituição. A segunda parte vai trazer o corpo da Constituição. São 250 artigos e acaba até sendo mais de 250 artigos. Por quê, Fábio? Porque tem artigos que se duplicam. 103, 103A, 103B, exemplo, né? Então tem artigos que se duplicam, então acaba sendo mais o quê? Mais de 250 artigos. Ora, essa Constituição, você acha que ela é sintética? Ela é sintética? Claro que não. Ela é o quê? Extensa. Ela é analítica. A Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição sintética. Tem pouquíssimos artigos. A nossa Constituição é uma Constituição o quê? Analítica. Mais uma característica da Constituição. Quanto à sua extensão, ela é o quê? Analítica. Ela é extensa. Tem 250 artigos, acaba sendo até mais. Tivemos várias emendas aí. Inclusive, tivemos 6 emendas de revisão. Hoje, nós temos aí 81 emendas. Muitas emendas, certamente. Muitas emendas. Então, muito cuidado, é uma Constituição muito extensa. E temos que analisar, e você tome cuidado com a sua Constituição. Será que a tua Constituição está desatualizada? Você tem que ver, porque você tem que ter um material atualizado, pelo menos a Constituição. Fábio, eu preciso comprar uma doutrina, eu preciso comprar uma apostila especializada? A princípio, não. Eu garanto para você, se você fizer tudo o que eu te mandar, porque tem momentos aqui que eu vou falar, gente, eu preciso de você. Isso aqui você vai dar uma lidinha em casa. Tem momentos que é a letra do texto, não tem jeito, você tem que ler. Eu não vou ficar aqui lendo a Constituição para você, não é esse o meu papel, eu vou te direcionar. Tem momentos que eu vou precisar de você falar, leia isso aqui. Se você fizer isso, anotar tudo que eu vou falar para você, todas as anotações, anotar tudo, porque tudo que eu falar é questão de prova, já foi questão de prova, será questão de prova, certamente. Anote tudo, fazendo tudo isso, mas e por último, resolvendo muitas questões, acabou. Com o meu material, você consegue certamente gabaritar a prova. Certamente gabaritar. Na maioria das vezes, se a banca não surtar, você acerta 95% das questões, 100%. Se ela surtar, 95%, mas na maioria das vezes, 100%. 100%. Garanto.
Não precisa. Principalmente para técnico. Precisa comprar um material. Não vou comprar um livro só para fazer esse concurso, não. Não. Vai por mim. Então, a segunda parte da Constituição está aí. Tá? A Constituição Analítica, 250 artigos. A terceira parte vai falar do ADCT. O que é isso, Fábio, o ADCT? Atos das disposições constitucionais transitórias. Olha lá. Esse ADCT, ele está lá no finalzinho da Constituição e ele vem ali dividido também através de artigos. Artigo 1º, artigo 2º, 3º, assim como as normas constitucionais, né, como o corpo da Constituição. Artigos, Fábio? Sim. Lá ele reinicia ali a contagem dos artigos. E nós temos hoje 98 artigos no ADCT. O nome já diz, ato às disposições constitucionais transitórias. São as normas que vão ditar o trânsito de uma Constituição antiga para uma nova, vai ditar o trânsito de uma emenda constitucional, de uma norma para outra, então é transitória. Tanto é transitória que, uma vez cumprindo o seu efeito, ela vai se exaurir. Então, ela tem uma eficácia chamada exaurível. Uma vez cumprindo o seu efeito, ela se exaure. Por isso, transitória. Mas é importante de vez em quando cair em prova? Sim. Alguns pontos do ADCT, eles podem cair sim em prova, são importantíssimos e nós vamos taxar isso dentro do nosso conteúdo. Então, essa é a nossa Constituição, dividida em 3 partes: preâmbulo, corpo constitucional, que são os artigos da Constituição, divididos ali em incisos, que são algarismo em letra romana, né? Inciso 1, 2, ali em romano, e também podendo ser dividido em alíneas, a linha A, a linha B, a linha C. E, por último, o ADCT, que traz os atos das disposições constitucionais transitórias. Visto isso aí, agora sim nós vamos ver onde essa Constituição entra no nosso ordenamento jurídico. Temos que ver, Fábio, o ordenamento jurídico? Claro que sim. O ordenamento jurídico brasileiro, ele é formado por uma pirâmide. A famosa pirâmide de Kelsen, olha lá, cujo topo nós vamos encontrar as normas constitucionais, a Constituição Federal. Então, a pirâmide de Kelsen, ela traz essa estrutura. Esse é o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Lá no topo, as normas constitucionais, a Constituição Federal, a Egrégia Carta, que vai servir ali de validade para todas as demais normas. Então lá nós vamos encontrar as normas constitucionais, a Constituição Federal, as emendas constitucionais, e nós vamos ver um dispositivo daqui a pouquinho que fala dos tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5, ou seja, desculpa, o mesmo procedimento da emenda constitucional. Então, no topo, as normas constitucionais. Abaixo, a gente vai encontrar as chamadas normas infraconstitucionais, ou seja, aquelas normas que estão abaixo da Constituição. Essas normas infraconstitucionais, elas vão se dividir em normas legais. Tá? Quais são essas normas legais, Fábio? As normas legais, elas aparecem no artigo 59. O artigo 59, a partir do inciso 2, vai falar das normas legais. Que normas são essas, Fábio? Exemplifica melhor para mim, Fábio. Me explica melhor? Claro, olhe para cá. Bem, olhe para cá rapidamente. Nossa pirâmide saiu até meio tortinha, né, gente? Isso é importante. Isso é bom para a gente ter aqui um ambiente de sala de aula, isso é muito legal. Então você vai estar em casa aí, mas praticamente você vai estar comigo, a gente vai estar junto. Vai ter essa energia, tá sentindo a energia? Essa coisa gostosa? Então, olha o meu desenho aí, fantástico, muito bonito. A pirâmide de Kelsen. Lá no topo nós vamos encontrar a Constituição Federal, as normas constitucionais. Bem, a Constituição Federal, as normas constitucionais, olha o que eu posso até colocar aqui, as normas constitucionais. Bem, olhe, normas constitucionais. Dentro das normas constitucionais vamos encontrar a Constituição Federal, as emendas à Constituição, porque você sabe que se a Constituição for emendada, essa emenda ela vai ter status de quê?
de norma constitucional, porque ela entra no texto constitucional. Então, a emenda constitucional tem status de norma constitucional. Abaixo, nós vamos encontrar as chamadas normas infraconstitucionais, ou seja, aquelas normas que estão abaixo da Constituição. Dentro dessas normas, que eu quero que você entenda, vamos encontrar as normas legais, as chamadas normas primárias, que está no teu materialzinho aí, as normas primárias, que estão no artigo 59, a partir do inciso 2. Quais são essas normas, Fábio? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e também resoluções. É importante que você saiba que essas resoluções são as resoluções legislativas, tá? Ainda, além dessas aqui, podemos também colocar como normas infraconstitucionais, ou melhor, normas legais, normas primárias, os decretos autônomos do presidente da República que estão lá no artigo 84, inciso 6, que nós vamos aprender na parte do Poder Executivo. Então, essas são as normas legais. E o que eu quero que você entenda aqui das normas legais? Essas normas legais, elas vão buscar fundamento de validade aonde? Na Constituição. Buscam existência no texto constitucional, anote isso. Buscam fundamento de validade na Constituição. Não é à toa que, se elas desrespeitarem o texto constitucional, serão declaradas o quê? Inconstitucionais. Inconstitucionais. Então, elas buscam fundamento aonde? No texto constitucional, na Constituição Federal. Abaixo dessas normas legais, nós vamos encontrar as chamadas, aqui, chamadas normas infralegais. São as chamadas normas secundárias. Infralegais, secundárias. Ou seja, essas normas secundárias, infralegais, elas só vão dar executoriedade às normas legais. Né? Você reparou que aqui minha coordenação motora está meio complicada, né? Está meio que complicado. Então, mas enfim, você entende. Faça bonitinho no seu caderno, tá? Ó, normas infralegais vão dar fundamento, ou melhor, vão dar executoriedade a essas normas legais. Elas vão regulamentar as normas legais. Tá? São as chamadas portarias, instruções normativas, os decretos regulamentares que vão dar executoriedade, vão regulamentar essas normas legais. Esse é o nosso ordenamento jurídico a princípio. Sim, Fábio, só isso? Sim. E é isso que eu quero que você entenda de início. De início eu quero que você entenda isso. Só que tem um outro ponto, um ponto muito importante que eu gosto de falar aqui, dentro desse nosso ordenamento jurídico. Eu falei que não ia atacar o artigo 5º propriamente dito agora no início, na introdução. Não, mas tem uma exceção, claro. Como no direito, né, sempre tem uma exceção. Aqui, na maioria das vezes, claro, nós vamos encontrar uma exceção. Sim, nós vamos atacar agora, olha aqui, ó, o artigo 5º, parágrafo 3º. E o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º, Fábio? Olha comigo lá na tua Constituição. Lá fala assim, ó, os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos, olha lá, os tratados e convenções internacionais que versarem o quê? Sobre direitos humanos e que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação, ou seja, Câmara e Senado, em 2 turnos de votação por 3/5 dos membros. Você reparou que é o mesmo procedimento da emenda? Sim, Fábio. Eles serão o quê? Equivalentes às emendas constitucionais. Equivalentes às emendas constitucionais. Então, temos aqui mais uma norma constitucional, que está lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais que versarem o quê? Sobre direitos humanos. Sim, aqueles que versarem sobre direitos humanos. É qualquer tratado? Não. Aqueles que versarem o quê? Sobre direitos humanos. Eles, se forem aprovados pelo mesmo procedimento da PEC, o mesmo procedimento de emenda, ou seja, nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos 3/5, serão equivalentes que às emendas constitucionais. Isso foi desde quando, Fábio? Desde 2004. Foi introduzido aqui esse parágrafo 3º pela emenda número 45 de 2004. Anote aí.
Porque, como regra, um tratado internacional, ele entra no nosso ordenamento jurídico com status de quê? Com status de lei ordinária. Com status de lei ordinária. Então, um tratado internacional, olha aqui, ó, colocando para você. Um tratado internacional, só abreviando, gente. Um tratado internacional sobre sacas de arroz, lei ordinária. Tratados internacionais sobre sacas de café, lei ordinária. Lei ordinária. Porque, como regra, né, o Brasil adota teoria chamada monista. Um tratado internacional, ele entra no nosso ordenamento jurídico com o status de lei ordinária. Lei ordinária. Mas a partir de 2004, com a emenda número 45, tivemos a possibilidade de um tratado internacional entrar nesse nosso ordenamento jurídico com o status de quê? Com o status de emenda constitucional. Então, repare, olha, existem 3 maneiras de um tratado internacional entrar nesse ordenamento jurídico, penetrar nesse nosso ordenamento jurídico. A primeira maneira está lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Eles entram no nosso ordenamento jurídico com o status de quê? Com o status de emenda à Constituição. Se ele não versar sobre direitos humanos, independentemente do procedimento aqui, ó, desse procedimento aqui, independentemente do procedimento que ele colocar na tua prova, ele terá status de quê? Lei ordinária. Lei ordinária. Quer ver? Um tratado internacional sobre informática, aprovado nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos por 3/5 dos membros. Será equivalente à emenda? Não. Por quê? Porque ele não versa sobre direitos humanos. Então, o que você vai olhar? Vai olhar se o tratado internacional versa ou não sobre direitos humanos. Porque se ele não versar, independentemente do procedimento, terá status de quê? Lei, olha aí, ó, ordinária. Lei ordinária. Lei ordinária, que é a regra do tratado internacional. Agora, se ele versar sobre direitos humanos, você vai colocar um pezinho atrás e vai olhar para o procedimento. Se passar nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos membros, ou seja, o mesmo procedimento de emenda, terá status de quê? Emenda constitucional. Mas, Fábio, e se não passar por esse procedimento e versar sobre direitos humanos? Aí, entra uma outra situação, porque eu falei que eram 3 situações. Entra a terceira situação. A terceira maneira que o Tratado Internacional tem para entrar no nosso ordenamento jurídico. Qual é? Olhe, repare, em 2008, o Supremo Tribunal Federal, ele criou aqui um novo status, as chamadas normas supralegais. Ou seja, abaixo das normas constitucionais e acima das normas o quê? Legais. E o Supremo falou o seguinte, que esses tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados antes da emenda número 45 passam a ter esse status de norma o quê? Supralegal. Então aqui são somente os tratados internacionais sobre direitos o quê? Humanos. A título de prova, vê se você conseguiu, ficou um pouco, mas você consegue entender, separar aí. Mas a título de prova, olha, se ele não colocar nada, falar só direitos humanos, vai ter status de quê? Supralegal. Para ele falar que tem status de emenda, ele vai ter que falar que versa sobre direitos humanos e vai ter que colocar o procedimento de emenda nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos por 3/5. Se ele não falar isso, mas versar sobre direitos humanos, norma o quê? Supralegal. Se não versar sobre direitos humanos, independentemente do procedimento, lei ordinária. Então, repare, na hora da tua prova não tem como errar. Se ele colocar na tua prova assim, ó, um tratado internacional sobre direitos humanos, aprovado por maioria absoluta, terá status de lei complementar? Não. Fábio, mas eu sei que a lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Não interessa. Por quê? O tratado internacional, ele não terá status de lei complementar. Ou ele terá status de lei ordinária, ou ele terá status de norma supralegal, ou ele terá status de quê? Emenda constitucional. Terá status de lei complementar? Não. Lei delegada? Não. Medida provisória? Não. Decreto legislativo? Não. Como regra, lei ordinária. Lei ordinária. Se versar sobre direitos humanos, passar pelo procedimento de emenda, emenda constitucional.
Se não passar por aquele procedimento, mas versar sobre direitos humanos, norma supralegal. Acabou. Só isso que você vai marcar na tua prova. Então, esse é o nosso ordenamento jurídico. Tá aí, o nosso ordenamento jurídico. Fácil demais. Olha lá, no topo, as nossas normas constitucionais. As normas constitucionais, ou seja, o corpo da Constituição, as emendas constitucionais e os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos e que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos 3/5. Estão lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Isso após a emenda número 45. Abaixo nós vamos encontrar as chamadas normas supralegais, que são aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos, mas que não foram aprovados pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Ou seja, foram aprovados antes da emenda número 45. Tem um status, receberam um status pelo Supremo diferenciado. Exemplo disso é o Pacto São José da Costa Rica, que nós vamos analisar lá na frente. Abaixo das normas supralegais, as chamadas normas o quê? Legais, primárias, que vão ali buscar fundamento de validade aonde? Na Constituição. Leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo, resoluções e até o próprio decreto autônomo do presidente, que está lá no artigo 84, inciso 6, que eu coloquei para vocês. Abaixo dessas normas ali legais, primárias, nós vamos encontrar as normas infralegais, secundárias, que só vão dar executoriedade às normas legais. Vão regulamentar essas normas legais. São as portarias, as instruções normativas, os decretos regulamentares, só vão dar executoriedade. Fácil. Visto aqui o nosso ordenamento jurídico, matando aqui esse nosso ordenamento jurídico, a gente acaba de introduzir um pouco aqui a parte do direito constitucional. Agora sim, nós poderemos atacar os direitos fundamentais, o título 2 da Constituição Federal, que trata os direitos e garantias fundamentais. E isso nós veremos já já no próximo bloco. Conto com você. Vem comigo aqui.